Eu estava pensando que, além de o Senhor Jesus ter aprendido obediência nos dias da sua carne, porque ele realmente não tinha a quem obedecer antes, né? E aqui ele andou em obediência ao Pai. Tem outra coisa que ele não conhecia e ele aprendeu. Ele conhecia talvez em parte, né? Mas ele não conhecia o que era isso no seu sentido absoluto, que era solidão. O Senhor precisou aprender o que era solidão, absolutamente a solidão. Eu digo que ele já conhecia em parte porque 3 vezes ele chora na Bíblia. Ele chora uma vez quando Lázaro está no sepulcro, e tem todos ali chorando, Maria, Marta, os que estavam ali participando daquele velório, não era no velório, já estava enterrado, né? E ele chora, e Jesus chorou, que é o versículo mais breve, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Ali não era o choro pela perda de Lázaro, se bem que ele devia ter sentimentos como todos nós temos, né, da perda momentânea de Lázaro, mas ali era o sentimento da perda de toda a criação, de todos os seus criados, de todos os seres humanos que ele criou, porque o pecado tinha entrado no mundo e matado todo mundo. Imagine que ele criou todos para terem vida, veio o pecado e lançou todos na morte. Ele criou o ser humano para ter comunhão com o ser humano, veio o pecado e descomungou o ser humano do Senhor. Cortou a comunhão do ser humano com o Senhor. Então ele perdeu, ele perdeu. Primeira solidão que o Senhor teve foi a solidão causada pelo pecado que cortou a comunhão do homem com Deus. Depois ele tem essa foi uma das causas do seu pranto ali, né, ao lado da tumba de Lázaro. Depois ele chora outra vez quando ele olha para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, né, e não quiseste, e não quiseste. Quando foi que ele quis reunir os filhos, os israelitas, os judeus, os israelitas, né, mais para trás? Sempre, porque ele tinha escolhido aquele povo, ele sempre quis reunir aquele povo debaixo das suas asas, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste, ele fala para Jerusalém. Então ele foi abandonado por Jerusalém. Ele ficou solitário do povo que ele escolheu. Ele tinha ficado solitário da sua criação, ele tinha experimentado o que era solidão, aprendeu o que era solidão da criação, por causa do pecado que entrou na criação. Agora ele estava sentindo, chorando a solidão causada pelo seu povo escolhido, que o rejeitou. Aquele mesmo povo que o rejeitou causava nele essa solidão. A terceira vez que ele vai, inclusive em Isaías 53, no versículo 3, nós vemos aqui qual era a quebra, o rompimento do seu relacionamento com os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quando fala mais rejeitado entre os homens, é mais rejeitado entre os homens. Se alguém já se sentiu rejeitado alguma vez na vida, alguma vez foi traído, foi abandonado, foi deixado de lado, foi posto para fora de casa, foi deserdado por seus pais, ainda assim não foi o sentimento que o Senhor precisou experimentar como sendo o mais rejeitado entre os homens. Não era um dos rejeitados, o mais rejeitado entre os homens. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum. Quem é adolescente sabe o que é ir para a escola e ser colocado no gelo. Lembra disso? Tempo de adolescente, tempo de ginásio, tempo de colegial. Ah, vamos pôr no gelo, não sei quem está no gelo. Ninguém olha para ele, ninguém olha para ela, né? Então a menina, coitada, ela ia para a escola e todo mundo virava o rosto. Passava assim: oi amiga, oi. As amigas viravam o rosto. Muitos estudantes já sentiram o que é isso, ser rejeitado.
E o sentimento de solidão, como é depressivo esse sentimento, e o Senhor passou por tudo isso. Chorou por causa do que o pecado causou na criação, separando o homem dele, chorou por causa do abandono e da rejeição do seu povo de Israel, que ele quis sempre reunir debaixo das suas asas, e quando ele quis reunir, mesmo antes dele vir ao mundo, porque ele é Deus, ele sempre quis reunir o seu povo debaixo das suas asas. E finalmente ele chora na passagem que foi lida ali no Getsemane, ele chora ali também. Foi quando ele derrama lágrimas. Isso aí, a gente sabe que ele chorou ali, embora na passagem do Evangelho não diga, mas em Hebreus 5, 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Na realidade, ele foi ouvido, mas depois na ressurreição, né, que ele foi ouvido. Ele não foi livrado da morte no momento da morte, mas depois na sua ressurreição. Então, quando ele estava no Getsemane, ele chorou porque ele sabia de uma coisa: ele ia experimentar a terceira e pior solidão de todas. Primeiro, de todos os seres humanos por causa do pecado. Depois, a solidão causada pela rejeição do seu próprio povo escolhido, que ele presenteou com tantas bênçãos, com tantos privilégios, e mesmo assim o rejeitaram. E finalmente ele é rejeitado pelo próprio Deus. A maior e mais absoluta rejeição e abandono que alguém poderia ter. E, na verdade, ninguém até hoje experimentou o que é ser abandonado por Deus. Nem um homem vivo na face da terra experimentou o que é ser abandonado por Deus. O pior marginal, o pior crápula da sociedade, ele vai até o último suspiro, e Deus ali ao lado tentando fazer com que ele se converta. Mas teve um que foi abandonado. E abandonado porque, em vida, ele sofreu aquilo que todos os perdidos terão que sofrer na morte, do juízo. Ele não sofreu na morte. Muitas vezes a gente pensa assim, não, ele morreu, então, morrendo, ele agora iria passar por todo o juízo de Deus. Não, o juízo vem em vida. O juízo de Cristo foi 3 horas de trevas, com Deus voltando o seu rosto dele. Ele nunca se dirigiu a Deus como Deus. Em todos os evangelhos, ele sempre chamava de Pai. Mas a única vez que ele fala Deus é na cruz, quando ele fala Deus meu, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E ali a luz simplesmente fugiu, trevas sobre toda a terra. Isso é um milagre, né? Porque Deus é luz, e a luz não podia compactuar com o seu filho sendo feito pecado na cruz. Ele foi feito pecado na cruz. Nós não sabemos a profundidade disso, nós não sabemos a profundidade que é esse abandono de Deus, mas nós podemos ter uma ideia dos sentimentos de Cristo quando a gente lê o Salmo 102, versículo 6. Isso aqui é o sofrimento dele. Ele vai falando de todas as coisas que estão acontecendo para ele, de todas as tristezas aqui, né, os sofrimentos, mas os meus dias como fumaça se desvanecem, ferido como a erva, secou-se meu coração, até me esqueço de comer pão, no versículo 4, os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer, sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Tem um versículo que fala, todos me abandonaram. O pelicano é um pássaro marítimo. O pelicano é um pássaro marítimo que se alimenta de peixes. Um pelicano no deserto é um pássaro no lugar pior que pode existir para ele. Não existe lugar onde ele está mais solitário do que um pelicano no deserto. Essa imagem é de tremenda solidão. Ele não tem alimento, ele não tem água onde mergulhar, onde se refrescar, onde nadar. Ele não tem nada.
Ele está no deserto, abandonado, sozinho. Procurei por consoladores e não achei, ele fala numa passagem no Antigo Testamento. Todos me abandonaram, ele fala em outra passagem. Todos me abandonaram. Então a pior coisa que existe, e ele experimentou, é solidão. É claro que ele aprendeu obediência, mas ele teve que aprender solidão. Então quando a gente pensa em alguém solitário, todo mundo aqui acho que já sentiu solidão, né? Já se sentiu deixado de lado, chutado para escanteio. Pense no Senhor. Pense no tanto que ele foi solitário. Pense na maneira absoluta da sua solidão. Porque ele foi abandonado até pela luz. Ele foi abandonado pela luz. Ele ficou em densas trevas durante 3 horas. E ele não sabia de onde... Eu fico imaginando um cego que começa a ser espancado. Essas coisas que tem na rua aí, que às vezes uma turba, né, pega alguém, começa a dar soco de todo lado. Eu fico imaginando o que seria um cego apanhando desse jeito. Porque ainda uma pessoa normal, que tem a vista normal, ele consegue saber de onde vem o soco, ele consegue saber de onde vem o pontapé, ele pode de alguma maneira se desviar, se proteger, pôr a mão na frente. Mas o cego normal, o cego ele tá em solidão completa, escuridão completa, ele não sabe de onde vem a pancada, ele não sabe de onde veio a dor que ele vai sentir. O Senhor esteve recebendo um juízo assim, totalmente solitário. Eu me lembro da minha filha, era pequenininha, a Lia, e a gente estava no supermercado em São Paulo, um supermercado muito grande, e ela era assim, arredia, né? Queria largar da mão, queria ir para lá, para cá, não sei o quê. Aí um dia eu larguei, deixei no supermercado, ela quis se afastar, deixei ela se afastar. Mas eu fiquei de longe vigiando, só olhando por trás das gôndolas, assim, onde ela ia. E ela foi andando para lá e para cá, toda importante, sentindo-se, né, toda livre. De repente ela parou, ela olhou para um lado, ela olhou para o outro, ela olhou para trás, ela olhou para frente, e eu vi que ela começou a ficar desesperada, de repente ela começou a gritar e chorar, assim, de gritos, com um desespero total. Aí eu fui, claro, fui socorrê-la. Mas o que ela sentiu ali foi solidão. Ela não via o pai, ela não via a mãe, ela não via ninguém conhecido num lugar estranho, num lugar totalmente estranho para ela. Ela se sentiu solitária, profundamente solitária. E quando nós pensamos no que o Senhor Jesus passou, não foi a morte de cruz. Pedro foi crucificado até mais desconfortável, de cabeça para baixo, né? Outros foram decapitados, teve um que foi queimado, não lembro qual foi o apóstolo, foi queimado. Cada um sofreu mortes horríveis. Muitas pessoas sofreram mais dor que Jesus na cruz. Mas ninguém sofreu abandono total de Deus. E ninguém sofreu em vida o juízo que Deus vai lançar sobre o pecador durante uma eternidade. Porque ele recebeu isso em vida pelos salvos. No lugar dos que foram salvos, ele recebeu em vida por 3 horas uma versão condensada desse juízo caindo sobre ele ali na cruz.